Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram e que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje, o nosso IL Flash começa com um texto do Roberto Rachevsky, A Guerra Assimétrica. Ele relata que em 2023, Gaza, quer dizer, os terroristas de Gaza, lançaram mais de 10 mil foguetes contra a população de Israel. Desses, 96% foram interceptados e destruídos pelo domo de ferro que protege Israel. Quando um país bombardeia outro país e esse país reage, diz o Rachevsky, os dois países estão em guerra. É óbvio, não estão em paz. A comunidade internacional não percebia a violência dos ataques promovidos desde Gaza contra Israel, porque morria muito pouca gente, graças ao Iron Dome, que é o sistema de defesa terra-ar de Israel, que neutralizava os ataques, destruindo o mensageiro, mas não reagia contra o remetente, ou seja, os terroristas, que formam a milícia, que faz às vezes de exército e às vezes de governo em Gaza. Ou seja, a guerra existia, mas ela era assimétrica. Tem ataque, pouca gente morre e Israel consegue evitar maiores danos e simplesmente elimina a potência do ataque, mas não reage contra o território de Gaza. Os palestinos atacam pessoas, os israelenses atacam foguetes, era assim que vinha sendo. Se o Iron Dome falhasse, morreriam apenas israelenses. Se ele não falhasse, só foguetes seriam destruídos. O que acontece agora é que depois de um ataque terrorista mais violento, Israel está reagindo. Invadiu Gaza, está atacando. É esse o ponto que o Rachevsky defende. Como acusar esta reação de ser um ato genocida? Como se houvesse uma sistemática vontade de eliminação do outro pela sua etnia, pelo grupo étnico, o povo a que pertence? Isto não existe absolutamente. Existe da parte dos terroristas que querem a morte de Israel por causa dos judeus, que odeiam o povo de Israel, que era a aniquilação do povo de Israel. Isto é uma pretensão genocida, poderia ser considerado. Aí sim, esse é o ponto que o Rachevsky traz. Não sobre terrorismo, mas certamente sobre autoritarismo, que tem no terrorismo uma das suas possíveis faces, nós temos uma repostagem de um texto do Luan Sperandio, As 10 Faces Diferentes da Censura, em que ele, nesse texto, analisa alguns exemplos de formas de censura, utilizações da censura para diferentes fins, conteúdos distintos que são censurados, por parte de quem censura. Ele faz uma análise com base nisso, desse mal terrível que é a censura, e nós liberais olhamos com muito cuidado, com muita atenção e com muita preocupação a sua prática. Bem, diante de um cenário em que as pessoas estão com medo de falar, em que existe a prática reconhecida de autocensura no Brasil, nós temos um texto da advogada Kátia Magalhães, na tradicional coluna Judiciário em Foco. A voz das ruas voltou? Diz-nos a Kátia que mais cedo ou mais tarde, indivíduos premidos pelo medo explodem em reações contra as figuras que eles enxergam como injustamente opressoras e aderem ao chamamento de quem promete lutar pela liberdade. A convocação para a manifestação de fevereiro, e foi uma manifestação grande, foi feita por Jair Bolsonaro, que quer que nós pensemos dele. Amanhã pode ser por outra pessoa. O certo é que um passo foi dado na visão da Kátia. É importante as pessoas retomarem as ruas, e a narrativa sobre o cunho golpista de qualquer manifestação popular pós 8 de janeiro foi intimidada, por assim dizer, porque nós tivemos muita gente na rua. Muita gente na rua. Dizer que todas essas pessoas são fascistas, reacionários, de extrema-direita, que querem destruir as instituições democráticas, é um pouco difícil, convenhamos, não é mesmo? Fica complicado para os autoritários de ocasião utilizarem esse tipo de retórica. Aos poucos ressurge, diz-nos a Kátia, a voz das ruas, e a fotografia do último dia 25 de fevereiro tende a ganhar novos horizontes e pautas menos personalistas e mais concretamente voltadas ao enfrentamento do atual cenário de autoritarismo,
que possamos prosseguir sem medo, não em adoração a uma ou outra pessoa, como Bolsonaro, por exemplo, mas imbuídos do anseio legítimo de retomar a institucionalidade indispensável à vida em sociedade. Quero crer que será esse o espírito dos próximos movimentos da oposição, embora eu tenha o meu ceticismo. Eu tenho, infelizmente, as minhas reservas em relação a isso. Agora, uma pausa para a história, o texto do João Luiz Mauad, A Sabedoria de George Washington. George Washington, estadista e general americano, nascido na Virgínia em 22 de fevereiro de 1732 e falecido em 1799, foi herói da Guerra de Independência dos Estados Unidos, o primeiro presidente dos Estados Unidos e um esteio fundamental para alicerçar o estabelecimento de uma nova nação onde antes estavam as 13 colônias britânicas. E é uma figura que tem muito a dizer sobre liberdade e ordem, a chamada ordem liberal, como diria o professor Og Francisco Leme. Quem não tem nada a dizer sobre liberdade e ordem é o ministro Alexandre de Moraes, do STF. E é sobre ele o texto do Gabriel Wilhelms. Moraes, o senhor da história. O enfoque da discussão do Gabriel Wilhelms no artigo, o chamariz dele, foi um incidente nos últimos dias no próprio Supremo Tribunal Federal, em que se estava discutindo o cancelamento da legitimidade da eleição de alguns parlamentares, e Barroso e outros ministros, na maioria, votaram, finalmente em discordância ao Moraes, defendendo que não houvesse a cassação porque seria uma retroação, quer dizer, uma decisão tomada agora realizaria efeitos sobre eleições feitas em regras anteriores. E o Moraes não aceitou isso de jeito nenhum. E teve uma reação bastante tensionada em relação a esse fato. E é sobre isso o texto do Gabriel, que ele vai dizer que o ponto mais relevante que aparece na resposta do Barroso é que os deputados não foram eleitos apenas, mas diplomados pelo TSE. O mesmo TSE que é presidido pelo Alexandre de Moraes. Então, dizer que eles não foram eleitos é questionar a legitimidade da diplomação que o próprio Moraes presidiu. A verdadeira causa da indignação do Moraes é a recusa dos outros ministros, pelo menos dessa vez, em aceitar a reescrita da história e atentar contra a legitimidade não só do Congresso presente, como eles têm feito o tempo todo, mas do Congresso passado. Vejam só que coisa. Além do STF, nosso problema também está na presidência da República, e é esse o foco do meu artigo, publicado originalmente na revista Oeste, Persona non grata, nunca antes na história deste país. O texto naturalmente versa sobre a declaração oficial do Estado de Israel de que Lula passa a ser uma persona non grata naquele país. Declaração que nunca foi feita antes sobre nenhum presidente da história da República Federativa do Brasil. Isto nunca aconteceu. Lula é considerado persona non grata em Israel. Por quê? Porque claramente ataca Israel na questão palestina, tratando Israel por genocida, onde não existe o menor traço de genocídio. Este conceito se perdeu completamente. Já se usava genocídio em referência a abusos policiais no Rio de Janeiro, no qualquer estado brasileiro, que evidentemente não se sustenta, não há genocídio nisso. Você pode criticar pelo abuso, pela violência, mas genocídio? Onde existe um genocídio no Brasil? Não há esse ódio sistemático a um grupo étnico no Brasil. Da mesma forma que não há no que Israel faz. Nós já falamos sobre isso quando abordamos o primeiro artigo de hoje. Na liderança, voltamos a um texto do Roberto Rachevski sobre verdadeiros assassinos, onde aí sim, sob o seio desses assassinos, houve genocídios sendo praticados. Stalin e Hitler, irmãos ideológicos. Aquela velha discussão que volta e meia aparece no site do Instituto Liberal, os nossos artigos, e nós temos sempre que estar batendo a tecla nisso, batendo nessa tecla, porque realmente é algo que as esquerdas gostam de usar para dizer que os liberais são fascistas, os liberais se assemelham ao nazismo e outras acusações patéticas. A verdade é essa. E o texto mostra as semelhanças que existem entre o pensamento, a mentalidade dos
socialistas soviéticos e a mentalidade dos nazistas. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos debates e dos textos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.